Bom dia, gente. Fico contente que nós estamos aqui novamente nessa manhã de sábado e nós vamos estar dando prosseguimento àquele trabalho que nós já fazemos todas as terças e sábados com os donos de empresário às 8h30 da manhã. Então, por favor, se você tem os seus amigos empresários que não são donos realmente dos seus negócios, que estão lá desesperados, que vivem falando que não tem tempo e não tem a parte financeira legal, convida eles. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nele, no aviãozinho, convida o seu amigo empresário. Além disso, nós temos lá no YouTube, nós temos também todas essas gravações que nós fazemos, estão lá disponíveis para vocês, para que vocês façam realmente o trabalho de aperfeiçoar a vocês como donos de empresa. Legal? O nosso objetivo desse negócio, fazendo rapidamente todo esse conjunto de lives, é ser realmente dono do negócio. Então vamos aí em 2, 3 minutos revisarmos tudo que nós falamos desse conjunto de lives voltadas a ser dono do negócio. Então a primeira coisa, nós fizemos 3 acordos, que era que eu como sou dono do meu negócio e você como é dono do seu negócio, estaríamos falando de dono para dono e pensando como donos e não como operadores do seu negócio, tá bom? Então nós temos que falar de dono para dono. Nós falamos que nós temos objetivo. Qual é o nosso objetivo? Ter liberdade e ter tranquilidade. Traduzindo, o que era liberdade? Liberdade é: tenho tempo para fazer o que eu preciso. Tranquilidade, eu tenho dinheiro para fazer o que eu necessito, o que eu desejo. Legal? Um outro ponto que nós falamos foi a respeito de que a minha empresa, o meu negócio, é um meio para eu atingir, como dono, eu atingir os meus objetivos de vida. A minha empresa não é o fim, não é o objetivo ter a empresa. A empresa eu quero ter a minha empresa para alguma coisa. Então, esse objetivo não é, a minha empresa não é o objetivo final. Eu tenho que estar sempre na minha empresa, olhando a empresa lá de cima, lá do quarto, do 5º andar, olhando a minha empresa lá embaixo, para que eu possa ter a visão global e eu estar verificando como estar crescendo em todos os campos. Agora, eu verificar como não significa eu executar aquilo que eu planejei. Não sou eu que tenho que botar a mão na massa e eu fazer. Então eu tenho que olhar a minha empresa de cima. Legal, mas acima de tudo, eu também tenho que executar de cima. Não importa o tamanho que seja a sua empresa. Se você falar que você tem 3 funcionários, você tem que estar executando de cima também. Porque se você não fizer isso, infalivelmente você não vai passar do nível 2 que nós vamos ver na escada depois. Lembra que nós falamos, infelizmente, não inventaram ainda no mundo um curso, uma faculdade de como ser dono da sua empresa. Não inventaram isso ainda. Então, o que acontece? Todos nós somos engenheiros, somos arquitetos, somos administradores, somos formados em marketing, porém, formado em dono de empresa não existe. Graças a Deus que ainda existe a Action, que nós conseguimos orientar com uma disciplina, com conhecimento, com as suas etapas, suas estratégias, para que realmente você consiga direcionar a tua empresa como dono, não como funcionário. Tá bom? Depois nós passamos qual que era realmente o trabalho do dono de empresa, e no trabalho do dono de empresa nós verificamos um fato. Nós, donos de empresa, sempre procuramos ajuda. E nossa ajuda, ela é procurada quando existem essas 3 conjunções, que é o que a gente chama de momento crucial da decisão de buscar ajuda.
o buscar ajuda, então ele vai ter o quê? Ele vai ter as 3 condições satisfeitas. Eu vou buscar ajuda quando eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não domino o que eu preciso fazer, e mais ainda, acima de tudo, aquilo que eu preciso fazer não produz dinheiro. Lembra, gente, nós vamos buscar ajuda quando nós contratamos um auxiliar administrativo, quando nós contratamos um comprador, quando nós contratamos um gerente, enfim, foram nesses momentos que isso não trouxe mais dinheiro para a minha empresa, tá bom? Então, nesses momentos é que realmente a minha empresa cresceu em pessoas. Então, lembra que nós fizemos todos esses degraus, desde o dono operador. Lembra o caso que nós citamos do Carlos, que montou a sua oficina própria, ele dono da sua oficina, ele montou a sua oficina de carros na garagem da sua casa, começou como dono operador. Nesse momento ele não tinha nem tempo, nem dinheiro, então que começou a crescer, foi crescendo, tinha diversos sonhos, tinha o sonho de ter liberdade e tranquilidade, por isso ele montou a sua empresa. Ele não queria continuar trabalhando para os outros, ele queria ter a sua própria liberdade, tá ok? Só que a hora que ele começou a trabalhar, ele viu que a tranquilidade, a parte financeira não acabava não acontecendo, tá ok? Depois disso ele foi crescendo, chegou a ter aí 8, 12, 15 funcionários, ele passou a ser gerente da sua oficina. Como gerente da sua oficina, ele passou a ter dificuldades como lidar com as pessoas, como as pessoas realmente fazerem aquilo que ele imaginava que precisava. Por quê? Porque ele não gostava de gerenciar pessoas, ele não dominava como gerenciar pessoas, e mais, gerenciar as pessoas não produziu dinheiro a mais para a sua empresa. Ok? Então, gerenciar ele não gostava. Aí ele contratou um gerente de operacional. Esse gerente começou a cuidar das funcionários da sua equipe, viu que dava certo. Nesse momento ele tomou uma decisão: continuo crescendo ou não continuo crescendo? É aquilo que nós falamos de regressar. Ele tinha que tomar a decisão: ou ele continuava crescendo, ou ele regressava e estagnava nessa situação de dono-gerente. Graças a Deus o Carlos decidiu continuar crescendo. Ele viu que tinha muitas dificuldades na parte de treinamento da sua equipe, de fazer as conferências e vai daí afora. Ok? São aquelas perguntas normais de um dono-gerente. Mas lembra, o dono-gerente, ele viu que ele precisava de maior conhecimento de novas pessoas, porque ele não gostava do que ele fazia, ele não dominava e, acima de tudo, gerenciar as pessoas não produzia dinheiro. O que ele fez? Foi lá e acabou contratando mais um gerente operacional. Além do gerente operacional, contratou um gerente administrativo, contratou um gerente financeiro e vai daí afora. Então, ele já estava nessa condição. Ele gerenciava os seus gerentes. Então, ele tinha uma equipe toda operacional. Aí ele estava como dono operador ou dono diretor. Tá joia? Nesse momento é aquilo que ele fala: vou ficar aqui e vou crescer. Uma coisa que é importante, nesse momento ele tem que pensar muito naquele segundo acordo. Eu tenho liberdade, eu quero ter o meu negócio para ter liberdade e tranquilidade na minha vida. E aí ele começa, já passaram-se muitos anos entre aqui e aqui, já se foi um bom tempo, e ele fica naquela situação: poxa, será que eu vou aceitar esse desafio? Será que eu vou levar isso para frente? E ele fica realmente pensando: vou ou regresso? Muitas vezes o Carlos decide por estagnar aqui.
essa estagnação, essa aceitação é muito crucial. Só que essa estagnação, nós contamos a historinha depois do ex-cliente meu que estava lá numa situação de... literalmente ele não se viu como dono, por um cliente dele o fez refletir muito e ver que ele não era o dono da sua empresa, ele era somente o diretor. Então, esse reconhecimento dos outros, que ele é somente o diretor e não o dono da sua empresa, que não trabalha como dono da empresa, o fez levar a ser dono conselheiro. O dono conselheiro, literalmente, a sua diretoria impede, a sua diretoria acaba auxiliando o dono conselheiro a realmente trabalhar para o crescimento da sua empresa. Crescimento na sua empresa, por quê? Porque ele vai buscar muitas ajudas, ele está aqui com pessoas preparadas para a empresa dele. Então, quando ele vai buscar ajuda, ele vai buscar ajuda de pessoas que vão realmente estar agregando valor à sua empresa. E por último, chega na condição de dono e dono. Ou seja, estou olhando somente a parte, os números da minha empresa, não estou eu nem mesmo fazendo parte do conselho, eu sendo somente o conselheiro principal, o gerente do conselho, o presidente do conselho, dê o nome que você quiser para isso, tá bom? Mas nessa situação de dono-dono, o que mais limita o dono-dono é o medo de continuar perder. Ele tem medo de deixar de ganhar. Então, o medo que ele tem de perder e o medo que ele tem de deixar de ganhar é uma balança. Muitas vezes, nessa condição de dono-dono, essa falta de ambição, o lado esquerdo, que é deixar o quanto eu posso perder, ele acaba sendo mais valorizado do quanto eu posso deixar de ganhar. E aí acaba se interrompendo toda aquela ambição que o dono da empresa tem de continuar crescendo, isso acaba se interrompendo, tá bom? Então, é fácil você verificar quando existe uma falta de ambição. Uma falta de ambição a gente nota principalmente por aquela situação de que o dono da empresa ele tem duas opções. O dono, né, tem duas opções. Eu compro isso ou compro aquilo. E se eu compro um ou compro outro, ele tem que tomar essas decisões, aí mostra para ele que ele está com falta de ambição. Por quê? Eu compro isso ou aquilo. Não, eu quero ter os dois. Então eu tenho uma ambição de ter os dois. Aí sim eu vou correr atrás. Aí sim eu vou continuar a crescer como dono de empresa. Tá joia? Nós falamos aqui a respeito do quanto, nessa escadinha vermelha, o quanto o dono, em todo momento nós somos donos, vocês estão reparando aqui que está tudo em verdinho, o quanto esse dono tem de tempo. Muito pouco no começo e aqui ele acaba, esses dois níveis, realmente ele já tem bastante tempo. Tá bom? Hoje nós vamos estar falando a conclusão de tudo isso. O que é ser o dono? O que eu preciso fazer para ser dono? Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter clareza, eu tenho que saber aquilo que eu quero, eu tenho que ter um propósito para a minha vida, eu tenho que ver como que eu quero viver. Não adianta eu ficar planejando, poxa vida, eu quero fazer uma viagem por ano para a Europa ou pelo mundo, tá ok? Uma coisa é qual é a tua ambição. Você quer continuar viajando de classe turística ou você quer viajar de primeira classe? É a ambição sua que vai dizer isso. Eu quero ir lá para comer hambúrguer ou eu quero ir lá para comer nos melhores restaurantes. Então, essas ambições que você tem. Lembra que eu citei o caso de dirigir a Ferrari? Se você quer ter uma Ferrari, não, eu não preciso disso. Eu sei que você não precisa.
Você não precisa porque você nunca experimentou uma Ferrari. Então, essa ambição, essa clareza do que realmente você quer, isso tem que estar o tempo todo muito definido para você, tá bom? Você tem que buscar isso. Nós da Action Coach, nós temos muitas ferramentas para isso. As ferramentas que você traduzir os seus sonhos na tua realidade e mais ainda, executar isso, implantar isso na tua empresa, para que você saia daquela condição de dono de gerente ou dono diretor e passe a dono. As ferramentas eu tenho, mas não adianta eu ter essas ferramentas se você não quer esse objetivo. Então, essa clareza tem que estar muito clara, tem que estar muito explícita para você, tá bom? Então, eu costumo relacionar muito isso daí com motores, ok? Então, motores de carro. Você já viu um motor de carro com apenas um cilindro? Não, é impossível, não existe. Agora, com 2 cilindros, você já tem motores. A grande maioria dos motores de moto são 2 cilindros. Tá ok? O que você está buscando? Você quer ter 2 cilindros, que obviamente é muito melhor do que o 1. Agora, o 2 é forte o suficiente para você? Ou você quer ser um motor de 4 cilindros? Um motor de 8 cilindros dá ainda mais potência. Agora, quem é o motor da tua empresa? Quem é o motor de você como dono? Não adianta você ficar se apoiando em família, em filhos. Eu não faço isso porque eu tenho medo dos meus filhos. Eu tenho receio de não crescer, eu tenho receio de... Enfim, você se apoia nos outros. Seja ele família, seja ele amigo, seja ele medo do negócio, você se apoia em cima disso. E, na verdade, o que nós temos que estar sempre buscando e sempre lembrando a minha família é um cilindro do meu motor. Os meus filhos são um cilindro do meu motor. O meu receio, o meu desejo de crescer é um cilindro do meu motor. Agora, quem é o motor? É você, dono da empresa. Tá ok? Então isso tem que estar muito claro. Como eu posso te ajudar a isso? Nós temos lá o nosso construtor de sonhos, são atividades muito importantes que você tem que estar fazendo. Construir os seus sonhos pessoais, os seus desejos, o seu fim. Por que você quer ter uma empresa? Depois tem toda a parte do relatório de alinhamento, em que nós estamos pegando os objetivos da tua empresa e colocando em paralelo com o objetivo de atender aos seus desejos pessoais. Ok? Depois do alinhamento tem a necessidade que nós fazemos o acompanhamento para que você realmente chegue nesses objetivos, tá bom? Então, a segunda coisa que nós temos que ter, o segundo fato que nós temos que concluir de todo esse trabalho de lives que nós fizemos, tudo depende de mim, tá ok? O que significa isso para vocês? O que para você tudo depende de mim? Então, você tem que estar muito focado, que olha, você quer ter a liberdade e você quer ter a tranquilidade. Então, isso daí tem que ser feito. O que você planejou? Lembra que nós falamos agora há pouco do relatório de alinhamento? Aquilo que você planejou para ter liberdade e tranquilidade tem que ser feito. Não adianta. O não fazer é porque você não bateu a mão no peito e não falou, olha, isso não está indo para frente porque eu não estou tomando as minhas ações. Então você tem que bater a mão no peito e falar, olha, as ações que precisam ser feitas dentro daquele princípio de olhar a empresa de cima e não você executar, porém, as ações, as necessidades, as mudanças têm que acontecer. Você tem que provocar essa mudança na sua equipe. E é você que tem que estar fazendo isso. Tá joia? Terceira coisa que nós temos que estar o tempo inteiro aqui pensando. Tudo é possível. Você crê que tudo é possível? Porque se você não crê, não tiver um acreditar disso, se você não crer nisso, o que vai acontecer?
infalivelmente as coisas não vão ter sucesso. Então, o crer que é possível tem que estar na sua cabeça. O crer que é possível tem que estar dentro do teu coração. Você tem que estar fazendo isso, pensando dessa forma, o tempo inteiro. Literalmente é pensando dessa forma. Porque não adianta nada você pensar que tudo é possível somente nas ações. Não, tudo é possível tem que estar dentro da tua cabeça. Senão você vai chegar para mim e vai falar, olha, não é possível dirigir a Ferrari. Ah, eu não vou ter o dinheiro para viajar sempre de primeira classe. Se você não acreditar nisso, as coisas não vão acontecer com você. Ok? Tem que estar, esse tudo é possível tem que ser parte da sua vida, tem que ser a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Por último, você tem que ter segurança e você tem que ter confiança em você. Ah, eu entendo que a segurança e a confiança não surgem do dia para a noite. A segurança e a confiança são passos em que você vai dando na sua vida. Agora, você tem que, lembra que nós falamos aqui, ó, é possível e tudo depende de você. Então, você vai começar a fazer, você vai adquirir aos poucos essa segurança e essa confiança. Tem muitas formas de você fazer isso, tá ok? Então, mas segurança e confiança, tudo depende de passo a passo, treinamento por treinamento. A gente fala muito que o Cristiano Ronaldo, ele aprendeu a jogar quando ele jogava no Real. Então ele foi para lá, ele tinha a sua capacidade, porém a sua insistência, a sua persistência, o seu treinamento é que realmente levou ele a estar nesse nível, tá bom? Então, resumindo tudo isso, pessoal, se você quer ser dono, se você quer ter a sua liberdade, a sua tranquilidade, nós temos que seguir esses passos que nós falamos até aqui. Nós temos que estar seguindo, verificando claramente aonde nós estamos. Então, ok? A partir daqui, ir liberando, cada vez mais formando a sua equipe, cada vez mais você passando de postura de dono diferente. Siga esses passos, pessoal, que realmente dá certo. Aprenda essa filosofia. Agora, o que nós temos que estar ciente é que o aprendizado é um aprendizado, infelizmente, não tem a velocidade que você gostaria. Você pode ir aprendendo com a vida. Agora, se você quer realmente chegar um pouco mais rápido, bastante mais rápido, se você quer ter direcionamento, se você quer chegar lá nessa condição de dono, tá ok? É isso que eu faço nos últimos 10 anos. Então me chama, vamos conversar. Para quê? Para que você tenha essa liberdade, essa tranquilidade na sua empresa e na sua vida. Confio isso em vocês, estou aqui para te ajudar. Liberdade e tranquilidade é o nosso foco, é o meu foco para levar você a isso, como dono da sua própria empresa. Agradeço e acompanhe-nos nas próximas lives de terça e sábado. Um abraço para vocês.